Estamos de volta no Conexões e eu estou muito feliz de apresentar ela, uma conexão que se deu numa parceria tão grande, né? Foi através do programa que a gente conheceu o sogro dela, Irineu Gruber, e aí a gente conheceu ela participou, foi uma bênção. Hoje a gente tem uma parceria que é o Casa Refúgio, a gente está muito feliz com essa parceria e dela tá aqui no programa pela segunda vez. A gente te ama demais, Heloísa Rosa, seja muito bem-vinda, palminhas para ela! Uhul! Bom dia, Heloísa! Oi, amada! Bom dia, vida! Bom dia, gente! Bom dia! Ô, Fran, mostra o farol aqui pra ela, os pastor coleguinhas Josias. de Heloísa Rosa, do Casa Refúgio. Tá aqui. Josias Lidiane, Patrick Pedro. E aí, pastor Josias, queridos, tudo bem? Somos um, hein? Somos juntos. Somos um. Heloísa, tá aqui o pastor Josias, o Patrick e a Lidiane, que é uma liderança compartilhada do Farol, e é incrível porque começa da liderança uma unidade, um respeito, um espera pelo outro, e a potência disso é muito grande, sabe? E eu queria muito conversar com você sobre o tema que você trouxe agora na segunda-feira no Casa Refúgio, que é sobre lealdade. E é muito forte, é muito impactante, eu acho que é um assunto que dá para mergulhar e muito, né? Ali o tempo de ministração acaba sendo pouco. Sim, foi muito, muito bom essa última reunião, né, que nós tivemos do Casa Refúgio junto com a nossa comunidade, né, a comunidade celestial que eu chamo, né? Nós do Casa Refúgio, vocês do Casa de Oração, mas no fundo nós estamos dentro de um reino, né? A nossa bandeira é o Senhor. E Deus tem aprofundado esses entendimentos a respeito da adoração, de como as coisas começaram. E eu tive muitos testemunhos de pessoas que, depois de ouvir aquela mensagem, ficaram 2, 3 dias meio assim, ruminando mesmo, pensando e Deus falando, né? Então, foi maravilhosa aquela palavra que Deus deu, né? Porque a palavra é dele, nunca é nossa. E é isso. E lealdade é algo que nós precisamos cultivar na nossa vida, mas a gente não vai conseguir entrar na essência dessa palavra se a gente não entender da onde veio, de onde começou, onde foi o problema, né? Então, assim, quando você vai tratar um corpo, os médicos que fazem medicina preventiva, eles não vão olhar só uma dor de cabeça, né? Eles não vão, aqueles médicos que são mais cuidadosos, eles vão falar, mas da onde que tá vindo? Vamos puxar o fio da meada aqui. Tá, tem a dor de cabeça, mas qual é o problema? E eu acredito que em relação à adoração, apóstola, é exatamente isso. Deus está fazendo a gente puxar fios, sabe? Não só ver o porquê da dificuldade das pessoas adorar, não só ver a desconexão que existe dentro da classe artística, mas da onde que veio tudo isso? Como tudo isso começou? Porque se a gente volta realmente a entender da onde começou o problema, realmente Deus pode ministrar o caminho correto. E aí outras palavras que também faz jus a esse assunto vão fazer muito mais sentido para nós do que antes. Isso que é lindo, né? Sim. Eu já estou dentro do assunto já. Pode ir, amado. Você abordou 3 aspectos: a lealdade com Deus, a lealdade com você mesmo, consigo mesmo, e a lealdade com o outro, seja um parceiro de equipe, seja com autoridades que o Senhor colocou na sua vida, não é? Então, são 3 aspectos muito fortes. Sim. Essa questão da lealdade, nós sabemos que a criação do homem foi após, né, essa questão da queda do querubim, né? E eu estava meditando aqui na palavra adoração, que é muita coisa para conectar, né? Meu coração fica assim acelerado já. Mas ele foi a primeira pessoa a não ser leal. Então, quando nós falamos de lealdade, a gente precisa entender que nós não podemos viver
da maneira como ele viveu, independente de Deus, abrindo mão da sua identidade, do seu chamado, daquilo que ele foi feito para exercer. Infelizmente, quando Deus cria Adão e Eva, essa mesma, vamos dizer, essa mesma seta entra no coração de Adão e Eva, porque eles deveriam também ter sido leais a Deus. Deus tinha dado uma ordem para eles, né? E aí a gente vê a raiz perpetuando dessa deslealdade. Então, não é só hoje que a gente vê isso, né? Deslealdade no matrimônio, deslealdade na amizade, deslealdade dentro da classe artística. Mas realmente a coisa veio muito lá de trás. Mas a partir do momento que a gente estuda isso e a gente entende essa quebra, nós vamos trabalhar para reedificação dessa coluna que é tão importante na nossa vida, para a construção da nossa família, para a construção dos nossos filhos, de uma sociedade, de uma igreja, né? Como que nós vamos viver relacionamentos sadios sem ter confiança, né? Sem ter segurança uns nos outros? E a palavra fiel significa ser alguém seguro. Olha que lindo isso. E esses dias eu estava estudando sobre a palavra baluarte, que é muito encontrada na Bíblia. Davi fala muito sobre o Senhor é meu baluarte, o Senhor é meu baluarte, né? E eu coloco meu filho para ler a Bíblia todo dia, sabe, Bispo? Eu amo ler a Bíblia com ele, ele está aprendendo português, então a gente já faz duas coisas ao mesmo tempo ali, que legal. Né? E ele falou, mãe, mas o que significa baluarte? Eu falei, nós vamos procurar o original dessa palavra. E eu fui estudar com ele. E a palavra baluarte significa um lugar absolutamente seguro. Uau! Olha que lindo! Quando Davi fala, o Senhor é o meu baluarte, ele está dizendo, Deus é o meu lugar absolutamente seguro. E é tão lindo, porque Deus pede que a gente seja assim também, com Ele. Não é maravilhoso? Demais! Perfeito! Deus deseja que nós possamos ir sendo edificados, ir sendo construídos, ao ponto de nos tornarmos pessoas absolutamente seguras. Agora você pensa, né? Jesus se assenta no trono de Davi. Davi agora então é uma figura, né? É um homem segundo o coração de Deus. E isso é fantástico, porque dá uma esperança para nós que nós podemos conseguir essa lealdade com o Senhor. Porque pensa, Lúcifer estava no meio das pedras afogueadas, de um brilho, de uma beleza, ele tinha tudo na presença do Deus Todo-Poderoso, se corrompe. Adão, com tudo, resolve viver na força da própria carne do seu braço. Aí vem Davi para falar assim, olha, dá para ter esse coração seguro em Deus. Dá para ter esse coração seguro em Deus. É como se nós pudéssemos dizer assim, há esperança para a gente. É isso mesmo. E Davi tinha consciência de tudo isso que nós estamos falando, Bispo, porque, olha só, ele fala no Salmo, Senhor, cria em mim um coração puro. Então ele sabe que na natureza caída não existe esse lugar seguro. Não. Nós somos terríveis, nós temos toda a maldade incrustada. E se não for realmente a redenção, a graça, o poder, o sangue de Jesus, a nova natureza, nós vamos viver como os ímpios vivem, totalmente voltado para o pecado, totalmente com a mente obscura, com o entendimento fora da palavra, né, desobedecendo a Deus, sendo alvo da ira do Senhor. Exatamente. Mas Davi, ele fala, Senhor, eu sei de tudo isso, mas por favor, cria em mim um coração puro. E essa palavra criar, quando eu fui estudar no original também, ele fala de um nascimento de uma criança. Olha só como é forte. O nascimento, imagina uma mulher parindo um bebê. Davi estava falando, Senhor, faz nascer em mim um coração assim. Meu Deus. Cria do nada não, porque Deus não cria do nada, ele traz à existência as coisas que já existem. Mas é como se ele estivesse falando, por favor, desesperadamente, faça dentro de mim um lugar seguro para o Senhor, né? E que eu me torne esse lugar seguro. E isso é muito forte, essa questão da lealdade, porque se a gente não viver essa reconstrução em Deus, não vamos conseguir reparar as brechas que existem, né? E há uma palavra profética sobre nós, que nós seríamos, nessa geração, reparadores de brechas.
edificadores. Então, para sermos essa geração que vai operar isso, nós precisamos ser um lugar seguro, precisamos viver essa realidade, essa essência, né? Verdade. É isso. E quando a gente fala de ministério de louvor, de artistas, né? O brilho das luzes, o holofote, a pessoa está sempre em evidência, o coração tem que estar muito apurado, não é? Você sabe disso? E como que é esse seu? Porque é muito elogio, muita coisa que vem para tirar o coração do artista da presença do Senhor, não é? Você pega um artista secular, ele fala com todas as letras que ele vive do aplauso da plateia, os fãs, a importância dos fãs para eles, não é? É sim. Eu acredito que todo artista que é chamado por Deus, né, até o segundo livro que eu estou escrevendo agora fala do resgate da essência do artista, né? A gente falou sobre adoração e sobre arte no primeiro, nós vamos falar sobre a essência do artista. O artista já tem um problema crônico aí que nós já pontuamos, que é ele já nasce precisando ser conectado com a fonte, né, da arte. Deus é o pai da arte, ele é o maior artista, nós só podemos ser artistas porque recebemos uma faceta desse dom criativo dele. Mas todo artista que nasce nessa terra, ele precisa ser encontrado, ele precisa ser discipulado, ele precisa de norte. É por isso que tem um farol, por isso que tem um casa refúgio, porque Deus quer encontrar essas pessoas que ele chamou desde a eternidade para trabalhar com a arte nesse mundo. Deus quer que haja um lugar específico para eles, onde eles possam ser ministrados, onde eles possam receber alimento. Por isso faz tanto sentido nós termos comunhão, entende? Sim, com certeza. Assim, meu Deus, é muito importante. Porque Deus deseja encontrar a nossa turma, Deus deseja encontrar essas pessoas, Deus tem uma palavra específica para elas. E se o artista ele não é trabalhado, tanto o artista secular quanto o que está na igreja, eles erram. Eles vivem debaixo de sofisma, debaixo de engano, né? Lá fora é uma idolatria do eu, e aqui dentro muitas vezes é uma religiosidade que eu não posso cantar porque eu não posso aparecer, sendo que Deus fez a classe artística para aparecer. Então, você entende como nós temos um caminho, gente, desafiador? Não. Se a gente vai para trás ou vai para frente, nós erramos. Nós precisamos ficar exatamente no lugar que Deus nos colocou. Sim. Então, nós não podemos exagerar em nada. E para ficar nesse lugar, precisa de muito equilíbrio. Precisamos de muito equilíbrio. E aí eu volto a falar do Salmo 149, versículo 6, aonde que, para mim, ali está definido o equilíbrio do artista em Deus. Que eles tenham os altos louvores nos seus lábios e que eles tenham a espada de dois gumes. Isso é Velho Testamento, acho que eu comentei isso na outra live que a gente teve. Porque eu sou velha de igreja, eu sempre vi pastores pregando, todo mundo falando de espada de dois gumes. Isso é Paulo. Eu nunca imaginei que Davi tinha falado de espada de dois gumes. E aí, quando Deus me manda estudar sobre a classe artística, sobre entender tudo isso, é como se ele discorresse. Eu li a Bíblia várias vezes, mas eu nunca tive esse entendimento. E aí, quando Deus começou a falar, você vai escrever para a classe artística, você vai escrever, a Bíblia começou a ressaltar e eu comecei a enxergar coisas que eu não via antes. E esse Salmo 149, versículo 6, é exatamente isso. Deus falou ali, está pontuado o equilíbrio do artista. Ele precisa ter louvores nos seus lábios. Esse louvor tem que ser bom, tem que ser audível, tem que ser algo maravilhoso, tem que ser algo impactante. Mas o outro ponto é, ele precisa ter a espada de dois gumes. Eu falei, meu Deus, não é só Paulo. Paulo pegou essa ideia de Davi. Davi já estava sendo inspirado por Deus, como um grande artista e um grande adorador. Então, para mim, fica muito claro o equilíbrio do artista, a dignidade do artista, sabe, da classe artística, fica muito claro. Só que quando a gente olha para a realidade, a gente vê uma bagunça, a gente vê uma desconexão, a gente vê uma falta de comunhão. A gente estava, apóstola, orando
Nós temos 2 grupos agora de intercessores, né, pelo Casa Refúgio, e antes da live nós estamos orando bem sensíveis, procurando entender o mundo espiritual que devemos ministrar em cada live. E todos os intercessores sentiam assim, gente, há um ataque na mente terrível. Há uma batalha mental gigante. As pessoas estão desconectadas e ninguém tinha falado nada, nós sentimos isso no espírito. Sim. Né? Por quê? Porque quando a gente não tem a revelação do que Deus tem para nós como casa, como destino, nós vamos ser levados por qualquer evento, por qualquer coisa, né? Então, como a gente precisa estar conectado com Deus? Para que a gente receba a luz, receba água, receba suprimento, porque os dias são maus. Os dias são maus e nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Sim. E se você não acha que eu me perguntei, eu falei, Deus, tem uma peste rodando nesse mundo, quantas pessoas aí morrendo, indo para o inferno, eu acho que é melhor Deus não falar nada disso não, eu vou falar da volta de Jesus, só vou falar disso, eu não vou perder tempo, deixa eu fazer isso, mas por que eu vou falar? E Deus falou, não, você vai falar o que eu quero que você fale, porque eu estou preparando o povo para a eternidade, não é para cá. Sim. E Então, tanto que o Senhor tem a promessa de restaurar o tabernáculo caído de Davi, então esse assunto tem que ser abordado. Independente do que está acontecendo no mundo, a vontade de Deus ela vai acontecer e o que Ele colocou no seu coração vai realizar e ao mesmo tempo é uma forma de preparo da igreja também, de preparo para a noiva, sabe? Sim. A gente cuidando dessa classe, apóstolo, eu vejo claramente isso, Deus arrumando a casa, Deus limpando os corações, Deus edificando quem precisa edificar. Por isso que eu falo que o Casa Refúgio não é para todo mundo. Ô Heloísa, você lida com equipes de igreja, equipes, vamos dizer assim, normais, no sentido de que não são profissionais e, na verdade, Mas qual que é a palavra, Lidiane, quando não é profissional? Amadores. Amadores, né? São de pessoas amadoras e que não dedica tanto. Há igrejas que não há nem ensaio. Então, é preciso a arte e a unção realmente caminhar junto e também a falta de visão da liderança, dos pastores, de cuidar desse grupo de artes, de restaurar isso, não é? Então eu vejo o Casa Refúgio como essa extensão mesmo, esse braço tendido para poder ajudar as equipes ministeriais, porque é mais amador do que artístico. Sim, sim. Porque assim, nós viemos aí de 100, 200 anos de um desmerecimento artístico cristão muito grande. E não é de um dia para o outro que a gente muda essa mentalidade medíocre, escrava, sabe? O escravo, ele pensa, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Ele não pensa além, ele não pensa no amanhã, ele não pensa como ele pode melhorar, porque ele não tem essa mentalidade. Então, nós viemos de um conceito religioso muito, muito precário nesse sentido. A arte não é só tocar, não é só pegar um violão. Você tem que estar em Deus, você tem que ter uma mentalidade de realeza. E eu vejo Deus restaurando isso dentro da classe artística. E aquilo que a gente falou na live foi muito forte, volto a repetir. Por que a gente vê essa miséria, não só de dinheiro dentro da classe artística, mas uma miséria mental? Exatamente por causa da queda desse querubim que era responsável por isso. As pedras preciosas que deveriam estar debaixo dos pés dele, subiu para a cabeça, ele se colocou debaixo dessa luxúria, dessa vaidade, sabe? E principalmente dessa questão do dinheiro, como os artistas hoje, desculpa a palavra, bispo, apóstolo, mas são prostitutos muitas vezes, porque eles se vendem. Eu lembro de uma pessoa que falou assim, eu tenho aqui uma verba, olha só a situação, lugar tal, na prefeitura aqui tem, acho que era 30 mil para um artista e tal, não sei o que. E daí o outro falou assim, não, mas a gente tem que pegar esse dinheiro aí e tal, tem que ser menos. O cara falou, não, me dá milão aí que eu já faço trabalho. Então, assim, não se valoriza, sabe?
porque quer passar na frente do outro, então acaba recebendo, aceitando a ignomia, aceitando uma injustiça, aceitando coisas erradas, porque precisa do dinheiro. Então, é uma mentalidade escrava. Eu vou fazer aqui agora porque eu vou ganhar, e depois? E o caráter? E a fidelidade a Deus? Então, nós precisamos trabalhar muito, muito nesse resgate mental dos artistas. Porque quanto mais a gente trabalha nisso, o sentido da vida em Deus vai tomando mais forma, o sentido e o destino vai ficando mais vívido. Então aquela pessoa, ela não vai apenas tocar uma música, ela não vai só estar ali. Está ali por quê? Porque quer mostrar para o pastor? Então já está se vendendo. Está ali porque vai ganhar um dinheiro? Então já se vendeu. Ou então não vai ganhar dinheiro, eu vou ganhar prestígio. Não, tem que estar naquele evento. Então o que está vendendo e o que está ganhando? Lembrando que o querubim da guarda caiu exatamente por isso, por causa da corrupção do comércio, a corrupção do seu coração. É errado vender? Não, queridos. Eu tenho música no Spotify. Nós temos o business da música, não tem problema. Na verdade, nesse ponto, Deus quer que a gente seja mordomo. Precisa reinvestir, precisa fazer mais produções, precisa pagar outras pessoas que trabalham. Existe uma parte de administração que nós temos que ser muito responsáveis. Mas quando a gente fala de venda, a gente está falando do coração. E aí, quando a gente vai para o coração, meu Deus do céu, não existe uma prostituição tão grande, eu posso falar talvez até igual, da pornografia quanto artística. É muito grande. E é o que você falou, são pastores que levam artistas para o quê? Qual é a intenção? Às vezes esses pastores não estão nem conectados com a revelação da arte que Deus tem. Então eles acabam fazendo esse comércio. Não, eu estou levando para um propósito, mas o propósito é errado, não tem um fundamento. Né? E o artista também vai, qual é a razão de verdade de gravar a música? É porque tem um destino em Deus ou porque lá, lá, lá e lá, lá, lá? E nós precisamos tirar a prostituição do nosso meio. Nós precisamos tirar tudo, esse altar, olha, Josias, nome profético, saiu quebrando todos os postes ídolos, todos os altares errados. É isso que Deus está fazendo a gente fazer, querida. Nós vamos limpar essa bagunça em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, sair quebrando esses postes ídolos, vamos sair quebrando essas motivações erradas. Sabe, nós vamos restaurar a adoração e Deus, através de nós, vai restaurar essa adoração. Porque o que mais me impressiona foi o que nós falamos. Deus poderia ter desistido da adoração. Deus poderia ter falado, olha, agora eu não quero mais. Assim, a gente talvez falaria isso. Eu fiz um ser puro, eu fiz um ser reto, eu fiz um ser, se você olhar lá, que ele era perfeito nos seus caminhos, era alguém inocente. Né? Ficar frustrado e falar, não, não vou mexer com isso mais não. E quem iria fazê-lo voltar atrás se ele tivesse decidido isso? Entende? Então ele poderia falar, olha, eu vou salvar a humanidade, mas eu não quero adoração. Vocês vão ficar quietinhos aí, ninguém canta, ninguém toca, ninguém faz mais nada. Não quero saber de arte. Pronto, acabou. Mas não. Deus, ele continua procurando, a gente vai, né, ver no panorama bíblico, ele continua procurando, porque Deus não adora a si mesmo. Então ele procura e aprova os adoradores. Por isso faz tanto sentido nós nos arrumarmos, porque nós estamos nessa caminhada de ser encontrados por Deus, para sermos estabelecidos na eternidade, gente, na eternidade. Sim. Se com Ele morremos, com Ele viveremos. Amém. Mas se perseverarmos, com Ele reinaremos. Há um reinado nos esperando. E nós precisamos nos apressar e nos aprontar para esse grande dia onde nós vamos adorá-lo frente a frente. Olha que glória! Oh, glória. Meu Deus! Meu Deus! E para a gente terminar, eu vejo assim a conquista da cidade através da adoração profética. Quando Davi vai lá e busca a arca, não apenas para crente, mas para Israel. Para Israel, não apenas, mas uma nação, entender que a presença do Senhor era fundamental ali. E a gente estava até conversando aqui antes, porque nós são pessoas que são anos que são cristãos, mas que estavam frustrados, que não via possibilidade
da restauração, do louvor, da adoração, porque algumas igrejas elas até vão, mas chega num momento, trava, retrocede, e aí é disputa, é divisão, uma série de coisas começam a acontecer e nós acabamos ficando frustrados, porque o que o Senhor quer levantar numa cidade, eu vejo, é mesmo a casa de Davi, uma casa de oração, sabe? E aí a gente está num momento aqui muito precioso e a gente vê que algumas igrejas chegaram até num lugar, mas dali não passaram, porque não foram aprovados pelo Senhor, o coração se perdeu em algum momento e Deus deixa de entrar numa cidade ou de impactar uma cidade por realmente a gente não conseguir romper como igreja. Sim, e a gente só vai até onde a gente tem a revelação, lembra? A gente só anda na luz que tem. Então, como eu vou ser excelente em algo se eu não tenho revelação daquilo? E quando eu falo isso, eu fico com o coração bem triste, sabe? Porque eu vejo tantas pessoas que poderiam estar vivendo algo excelente em Deus, mas elas apenas se acomodam com poucas coisas. Eu lembro de meu pastor muito sábio. Eu estava desesperada, descobrindo um monte de coisa. Eu falei, meu Deus, temos que falar isso para todo mundo e tal. Ele falou, Elô, não se admire, porque vai ter pessoas que você vai querer entregar um balde de água que Deus te deu, mas elas vão falar, não, eu só quero um copo de água. Eu falei, não é possível, elas precisam entender, elas precisam receber. E ele falou, não, tem gente, por que você vai ficar insistindo, brigando com a pessoa, querendo dar uma tonelada, um tonel, sendo que ela só quer um copo de água, entende? Então, essa é a tristeza do livre-arbítrio, porque nós podemos ter uma revelação gigantesca, mas se nós não buscarmos, se nós não formos responsáveis com a vida de Deus, nós vamos ficar para trás, a gente vai ficar para trás. Então, que isso, quem esteja assistindo, independente de você fazer parte da classe artística ou não, a revelação de Deus para você é infindável. Se você não faz parte da classe artística, mas faz parte de outro campo de trabalho, você pode ter muitas revelações, você pode ter muita eternidade naquilo que Deus te chamou para fazer. Então, não se acomode. Não se acomode, pelo amor de Deus. Deus, a revelação que Deus tem para entregar é infinito. Amém. Então a gente não pode se saciar com um copo d'água. Não. Nós vamos ser uma geração insaciável, dizendo, Senhor, eu quero mais. Amém. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Amém. Nós vamos receber cada vez mais. E o Senhor vai poder confiar cada vez mais em nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Então, Heloísa, eu quero aproveitar você aqui, junto com a liderança do Farol que está aqui, que eles são 3 mesmo, é a liderança compartilhada. E juntos, nessa simbiose, nessa unidade, nós vamos ligar aqui, que o Senhor, nós queremos mais. Nós queremos realmente ser insaciáveis e queremos causar esse impacto na atmosfera de uma cidade. Não podemos pensar aqui somente nessas 4 paredes. Não, queremos ir além. Tanto é que o programa chama Conexões, esse quadro, porque a gente queria ir além das 4 paredes, buscar pessoas com unção específica em algo. E aí o Senhor fez essa conexão aqui conosco, então a gente queria junto, né, Márcia? A gente orar e deixa você eu só falar uma coisa, minha linda. Pode falar. Na hora que você está falando, eu não sei se tem alguém que trabalha com teatro aí. Vocês têm alguém que trabalha com teatro? Tem uma companhia de teatro aqui maravilhosa. Então, eu vejo que Deus vai usar muito, viu? Isso. Ô, Heloísa. Então, segura isso, viu? No primeiro domingo de cada mês agora ficou estabelecido que nós vamos unir a arte, o teatro com o Farol, com os intercessores, uma grande companhia levantando altos louvores ao Senhor com a espada afiada na colina mais alta de Franca, que a gente está na colina mais alta. E domingo é esse primeiro momento que a gente vai fazer com o teatro. Junto, no mesmo momento. Meu Deus, que coisa forte. Deus acabou de me falar, querida. Tem algo aí que Deus vai romper, viu? Uau, amém. Esse livro, esse próximo que eu estou escrevendo, que na verdade já está escrito, eu estou só corrigindo,
o Senhor fala que há diferentes tipos de alcance, a gente sabe disso também, né? Racionalmente a gente sabe que a música chega num ponto, a dança chega num outro, o teatro chega em outro, são tipos de alcances diferentes. Às vezes o que não é tocado pela música vai ser tocado pela dança, o que não é tocado pela dança vai ser tocado pelo teatro. Mas enquanto você estava falando, você não falou de teatro, não é? Não, não falei. Sentido aqui, tem teatro. Então, manda bala nisso. Você quer ver o tanto que é forte, que tem um circo. Olha só, cara. Tem um circo e a gente uniu tudo e começamos nesse domingo agora para um novo romper de louvor e adoração aqui na cidade. Que lindo, lindo. Muito lindo. Nossa, super forte isso. Amém. Que Deus possa dar as coreografias, que Deus possa dar todo o figurino, que vocês sejam totalmente instruídos pelo Senhor nessa grande obra. Amém. Querida. Amém. Em nome Amém. de Jesus. É isso que nós queremos. Você quer orar para a gente terminar? Eu quero. Que pena, temos que terminar. Ok. Por ela, por você, a gente vai mais um tempo, ela né? Mas de casa, né? Mas a gente vai te chamar mais vezes. Nós temos ainda um tempinho a mais? Sim. Sim. Então você pode orar, profetizar, fazer. Libera aí, amada. Amém. Senhor Jesus, eu quero. Nós já estamos diante da sua presença, porque nós habitamos contigo, né? Verdade. Mas nesse momento, Jesus, eu quero reforçar essa oração, essa intercessão por Franca, pela casa de oração, pelo Ministério Farol, pela liderança. Senhor, nós somos o teu povo, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero colocar esse ministério de dança, de arte, desse teatro, Senhor, que vai acontecer. Pai, nós pedimos que a tua presença possa inundar de forma sobrenatural, Senhor. Nós oramos por salvação, nós oramos por cura, Pai. Declaramos em nome de Jesus as trevas sendo banidas, Senhor, dos céus espiritualmente de Franca, Pai. Levanta nesse monte, Pai, adoradores que vão abalar os céus espiritualmente dessa cidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu declaro agora a força do Senhor, a graça do Senhor. Há um dinamite que vai ser liberado, dunamis do Senhor, a pólvora do Senhor nesse lugar, Pai, para destruir cadeias, para destruir grilhões, para destruir todo engano, Pai. Nesse momento, Deus, como servos e servas do Senhor, nós nos unimos, pedimos a salvação dessa cidade, pedimos o impacto de Franca, Senhor, que Franca seja totalmente inundado pelo teu conhecimento, o conhecimento da tua glória, Pai. Que Franca saiba quem é o Senhor Jesus, que Franca conheça quem é o Pai da arte, o Pai da humanidade. Deus, que eles possam te ver, que eles possam te enxergar, que eles possam te adorar, que eles possam temer e tremer diante do teu nome, Senhor. Nós pedimos que o Senhor libere agora, Pai, anjos do Senhor para a proteção, Pai, financeira, para a proteção física, para a proteção espiritual e emocional, Deus. Pai, nós oramos, Deus, que esse evento possa alcançar mais do que eles têm premeditado ou pensado, Senhor. Nós oramos agora, Pai. Usa, Pai, a vida desses servos do Senhor que estão se dispondo nessa cidade. E que o Brasil, Pai, possa ver a tua glória sendo derramada nesse lugar. Nós ligamos na terra e seja ligado no céu agora. A palavra fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor está. E o Senhor está em nós. E tudo aquilo que a igreja ligar, Pai, será ligado nos céus. E nós ligamos agora no céu. A unidade corpo de Cristo, a unidade de Casa Refúgio com casa de oração e com farol. Pai, nós ligamos, Deus, nós declaramos que nesse ambiente as trevas perdem, que toda inveja, toda comparação, toda mentalidade que tem sido atacada nos artistas, nós declaramos por terra agora em nome de Jesus, Pai.
Nós oramos por unidade sobrenatural, oramos, Deus, por uma comunhão, oramos por um espírito vivo, Pai. Desperta o espírito, Pai, assim como o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, desperta o espírito daqueles que vão ser reconstrutores nesse tempo, Senhor. Desperta o espírito daqueles que irão ser, Pai, trabalhadores nesse tempo, nessa reconstrução desse muro. Nós oramos por isso, Pai. Nós intercedemos por isso, Deus, e cremos que o Senhor fará infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos e pedimos, porque é o seu poder que opera em nós. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo dunamis do Senhor, é pela força do Senhor, Pai. Nós te agradecemos por essa manhã tão maravilhosa. Nós te agradecemos por todo alimento que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós seremos fiéis. Nós queremos ser um lugar seguro para a Tua glória, um lugar seguro para a Tua palavra. Coração puro, simples. Deus, nós queremos ser um lugar seguro, Deus, para a Tua presença, Senhor. Nós queremos ser um lugar seguro para o Senhor se manifestar, se revelar. Sim, Pai. Levanta aqueles que têm o coração de Davi, Senhor. Levanta, Pai. Levanta, Deus. Levanta e conecta eles, Pai. Congrega-os, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor levante. Eu queria ir embora. Fica mais. Voa pra cá, amada. Vou pular aqui Então, telefone. que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre você o rosto dEle. Que tudo que você fizer resplandeça a glória do Senhor. E o Senhor levanta os portais. Os portais, né? Nós somos portais. Então você é um portal dEle, para a glória dEle entrar na terra. E toda a inspiração e oportunidades que o Senhor está te dando para conectar e encontrar com líderes, encontrar com ministros, os artistas, que o Senhor faça a obra perfeita através da sua vida, em nome de Jesus. Viu? Muito obrigada. Obrigada, minha linda. Deus te abençoe. Amém. E vamos junto. Eu não sei se eu vou te ver no congresso aí em setembro, mas não vai dar, mas o Josias e o Patrick estão organizados para irem e Deus proverá e eles vão trazer para nós aqui mais unção. Tá bom. A gente se vê numa próxima então. Tá bom. Um beijo. Obrigada, Heloísa. Deus abençoe.